nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer, resposta a tudo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. A graça e a paz a todos. Aqui é Kélia Maria, diretora nacional do Ministério da Mulher. Você está pronta para ser impactada pela programação do Ministério da Mulher e Igreja de Deus no Brasil? Estamos felizes em anunciar uma nova série de palestras 2022 com temas atuais e relevantes. Temos certeza que você será tremendamente edificada. Compartilhe na sua página para que mais pessoas sejam alcançadas. O nosso convidado de hoje, Dr. Bispo Divino Eterno da Silva, casado com Jacivânia e pai de 2 filhas, Letícia e Luísa, e avô do Davi, bacharel em Direito, doutor em Ministério e nos seus 31 anos do ministério na Igreja de Deus no Brasil, tem servido como pastor, supervisor de distrito, além de professor no Seminário Evangélico da Igreja de Deus, supervisor regional da Igreja de Deus no Brasil, na extinta região do Triângulo Mineiro, supervisor regional Centro-Oeste e atualmente está como superintendente nacional da Igreja de Deus no Brasil. Seja bem-vindo, Dr. Bispo Divino Eterno, à nossa programação Ministério da Mulher Nacional.
Olá, povo de Deus, boa noite a todos, que Deus esteja abençoando a cada um de maneira muito especial. Eu quero, nesse início da minha palestra, primeiramente agradecer ao Ministério da Mulher, a diretora Kélia, quero agradecer também a Tereza Cristina, que nos oficializou o convite para poder participar desse momento. É uma alegria imensa, parabenizo a iniciativa do Ministério das Mulheres por promover palestras, temas relevantes, nesse momento muito especial. Então, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. O que eu gostaria de dizer, que nós vamos falar sobre um tempo novo, e é um tema extremamente importante para nós, porque nós sempre queremos viver um novo tempo. Sempre queremos viver um tempo novo. Nós sabemos que na nossa trajetória, na nossa vida, nós contamos o tempo em dias e noites, né? Por 12 horas nós temos o dia, por mais 12 horas nós temos a noite. Também podemos dizer que vivemos entre anoitecer e amanhecer, vivemos entre o sol e a lua, e nesse processo nós temos dias claros, temos dias escuros, temos dias nublados, temos dias claros, tá? Entre noites escuras e claras, nós podemos dizer também que dependemos de um fator chamado lua, né? Essa lua determina se a noite vai ser clara ou se essa noite vai ser escura. Enfim, a nossa vida é da mesma forma. Vivemos entre dias claros e dias nublados também, tá? É interessante dizer, e podemos dizer que o kit chamado vida, ele vem com dias e noites, tá? Inclui momento de frustrações, inclui momento de problemas. Porém, é diante dessas adversidades, diante de todos os problemas, que nós encontramos sempre uma saída. E aí tem uma expressão que diz que a noite sempre é mais escura antes do amanhecer. E por isso a gente sempre acredita que há um tempo novo, que há um novo dia, que há um novo amanhecer. E é diante dessa temática, tá? Que eu quero dizer que para que nós possamos viver um tempo novo, o tempo velho precisa acontecer, precisa morrer, precisa ser finalizado. Tristezas e angústias, elas fazem parte da vida em todo o nosso processo da caminhada. Independente de classe social, essas coisas vão acontecer e nós precisamos contar com isso. E essas tristezas, esses momentos de dificuldades precisam ficar no tempo antigo para que um novo tempo possa acontecer. E nesse processo, quantos nós não fomos pegos de surpresa, apanhados de surpresa? E geralmente essas horas são horas terríveis e elas acontecem quando nós menos esperamos, através de um telefonema, através de uma carta, de um diagnóstico médico, um acidente, através de uma doença, através de tragédias, perdas, dificuldades. Essas situações fazem parte da nossa vida. Nós não temos como viver sem passar por essas situações. E diante desse texto, a gente pode pensar lá no Salmo capítulo 30, versículo 5, que o salmista Davi expressa o seguinte, tá? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, tá? E eu quero dizer que o choro pode fazer parte do passado, presente, futuro da nossa vida, mas nós sempre precisamos acreditar que há um novo dia, que sempre haverá um novo tempo, tá? Esse salmo é mais do que uma melodia na vida do salmista, né? Ele é uma síntese na vida dele de que o próprio Deus pode tomar conta do dia de amanhã. Por mais pesaroso que seja a situação de hoje, um novo tempo de Deus sempre será melhor.
E eu posso dizer aqui que somente através da graça de Deus nós podemos viver um tempo novo, tá? No Novo Testamento, a palavra graça, ela dá importância central, tá? No cristianismo. Graça é aquilo sobre que o Novo Testamento versa. O Deus é um Deus de graça. E graça eu posso dizer que é um favor imerecido da parte de Deus, que permite ao homem existir. E por outro lado, abre-nos o caminho para um relacionamento com Deus. A graça é um presente que justifica o injustificável, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável e dá vida ao moribundo, né? John Piper usou essa expressão aí. Então, para que nós possamos viver um tempo novo, a gente precisa também da graça de Deus, tá? E eu poderia dizer aqui um tempo na vida de Davi. Vamos pegar a vida de Davi e analisar um pouquinho a vida dele sobre aquela perspectiva do Salmo capítulo 30, versículo 5, né? Que ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Não há muito debate aqui, não é nosso interesse em dizer quais as condições que Davi escreveu, ou se foi ele, né? Alguns acreditam que foi escrito para a dedicação na casa de Deus, sobre esse contexto de Salmo 35, outros acreditam que esse salmo melhor se encaixa no retorno da Arca de Jerusalém, alguns até pensam que provavelmente foi escrito em relação à compra lá da eira de Araúna, quando ele oferece a Deus, né, um sacrifício pelo pecado do seu povo. Mas na verdade aqui nós não vamos descobrir o certo desse contexto, mas o principal nós sabemos, tá? Que o choro na vida de Davi, ele não foi uma sequência. Davi sempre esperou um tempo novo de Deus, tá? Davi sempre procurou viver um tempo novo, apesar das suas dificuldades, apesar do seu problema, das suas angústias. Davi viveu um tempo novo, e esse tempo novo vieram na vida dele, apesar das situações. Por exemplo, nós podemos pegar desde a vida em que Davi, desde o momento que Davi venceu ali aquela batalha com o grande filisteu Golias, Davi passou por situações terríveis. Davi, por exemplo, ele teve que se refugiar numa caverna, perseguido, mesmo como rei, ele teve que se refugiar dentro de uma caverna, chamada Caverna de Adulão. E ali ele se junta a outros homens, tá? Que, segundo a Bíblia, eram homens de alta periculosidade, homens endividados, angustiados de coração, e que não tinham nenhuma perspectiva, eram homens sem nenhuma perspectiva. E Davi se une a eles e se torna líder sobre a vida daqueles homens. Mas Davi não estava vivendo um tempo que ele queria viver. Ele estava vivendo um momento de angústia, um momento de opressão, um momento de tristeza. Eu poderia também citar na vida de Davi um momento em que ele sai para pelejar uma guerra, e é bom que se diga que uma guerra que não era sua, e ele deixa ali a Ziglag, uma cidade que lhe fora presenteada, porque ele ainda não tinha os seus lugares, eles ainda não tinham definitivamente o rei no trono de Israel. E quando ele sai, os amalequitas entram, invadem a cidade, queimam a cidade, leva todos os filhos, leva suas esposas, leva os seus pertences, todos os despojos, né? E quando Davi volta com seus homens, e eles encontram Ziglag totalmente destruída, e ali Davi chora juntamente com seus homens, e a Bíblia diz que o choro de Davi naquele dia, e com seus homens eles choraram até não terem mais forças para chorar. Que tempo difícil, que tempo de tristeza, que tempo de agonia, né? E Davi também viveu situações terríveis. Eu poderia dizer o fato de Absalão, seu filho, né?
que vai para a porta do palácio e rouba o coração do povo, se levanta contra Davi, se levanta contra o seu reino. E Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. E aí, diante desses fatos, nós vemos que dias terríveis foram os dias de Davi, que dias de dificuldade, né? Porém, Davi pôde viver um novo dia, Davi pôde viver um novo tempo, tá? Talvez o fato mais marcante na vida de Davi, o fator mais marcante depois da batalha de Golias, seja o fato da queda de Davi, né? O fator Batseba, quando ele tem um relacionamento com Batseba, ele comete um adultério, e ali naquele processo depois vem a mentira, ele esconde, e o final se desdobra com homicídio, né? Quando ele autoriza a morte do esposo dessa mulher, Urias. E eu poderia dizer, pastor, mas cadê o tempo novo na vida de Davi? Como que Davi vai viver um novo tempo com a vida toda angustiada, com a vida cheia de problema? Mas aí eu lembro de uma coisa, eu lembro da graça de Deus. E nós dissemos que para viver um novo tempo, só é possível viver esse novo tempo se nós tivermos a graça de Deus. Então Davi é considerado na Bíblia um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Por causa da graça de Deus. E Davi pôde viver esse novo tempo. Apesar desse sofrimento, apesar dessas angústias, ele poderia dizer o seguinte: olha, o choro vem pela noite, sempre vou chorar. A vida vai nos dar momentos de dificuldades, a vida vai nos oferecer momentos de tristeza. Na vida nós teremos problema, mas amanhã será um novo tempo. Amanhã eu posso viver um novo tempo, porque a alegria virá pela manhã, a alegria virá num novo tempo. E Davi viveu esse novo tempo. Tanto é que ele é um homem chamado homem segundo o coração de Deus. Mas Davi só viveu um novo tempo por causa da graça de Deus. Somente a graça de Deus pode proporcionar ao homem viver um novo tempo. Eu poderia também aqui nessa reflexão falar dos discípulos de Jesus, homens sem nenhuma perspectiva, né? Nós temos ali um contexto de Judéia e Galiléia, e eu gosto muito da explicação e da fazer a diferenciação de Judéia e Galiléia. São duas regiões totalmente distintas, tá? A Galiléia e Judéia. Judéia era o centro, era o palácio, tá? Era o local onde ficavam as universidades, as escolas de filosofia. Da Judéia tinha os pensantes, a classe mais alta, a classe mais preparada, a classe dominante, o governo estava ali. Então a Judéia era uma elite, era a parte principal, a parte administrativa, a parte do governo. E do outro lado nós temos a Galiléia, né? A Galiléia era onde estavam ali os pescadores, as pessoas mais pobres, estavam ali os carpinteiros, os pequenos proprietários, né, de terra, normalmente pequenas terras que faziam produzir, estavam ali os artesãos e que viviam da sua simplicidade. E Jesus levanta desta Galiléia 11 dos seus homens e apenas um da Judéia, tá? E esses homens não tinham muitas perspectivas. A perspectiva deles era, no máximo, eles se ausentarem cerca de 200 quilômetros da sua região. Eram homens sem nenhuma expectativa, eram homens sem nem muitas perspectivas de vida, mas de repente a graça de Deus chega na vida dele e eles se tornam os homens de Deus, e eles se tornam os apóstolos, eles se tornam os escritores, eles se tornam os homens que daria sequência ao ministério de Jesus. Somente a graça de Deus pode transformar. E esses homens também tiveram momentos de dificuldades, esses homens também tiveram anoitecer na vida deles, esses homens também tiveram que viver um tempo e experiências ruins, para depois experimentar um tempo novo. E um momento emblemático na vida deles, eu gosto de meditar em Lucas capítulo 8, versículo 22 a seguir, tá? E lá no versículo 23, que durante uma travessia do mar da Galileia, né, que a Bíblia diz que levantou uma tempestade, o mar da Galileia era suscetível
a essas tempestades por causa da sua localização geográfica. E a Bíblia diz que logo veio um vendaval e começou a entrar água dentro do barco, e esses homens começaram a correr perigo, tá? E esse mar da Galileia era um momento especial na vida de Jesus, temos vários relatos ali, e era comum Jesus andar com eles ali. Mas nessa noite o mar estava bravio, o mar estava com ondas altas, né? E esses discípulos temeram, porque eles não estavam acostumados com essas ondas, e essas ondas representam um momento na vida deles, um momento de dificuldades, representam para nós também as intempéries da vida, as crises, os momentos de dificuldades, aquele tempo que precisa morrer para que o novo tempo possa iniciar. O ciclo do tempo antigo na vida deles ali se manifestavam através dessa tempestade, se manifestava através dessa angústia, e aí nesse momento de tristeza eles clamam por Jesus, e Jesus se levanta, e a Bíblia diz que Jesus acalma a tempestade, e esse acalmar da tempestade, e o mar se fazendo calmo, simbolizava também uma nova vida, um novo tempo para aqueles discípulos, simbolizava agora que eles tinham um momento de tranquilidade para continuar seguindo a vida. Que tremendo, meus irmãos. Apesar dos problemas, apesar das angústias, a graça de Deus nos ajuda, a misericórdia de Deus nos ajuda. Uma outra pessoa que eu quero mostrar aqui, que viveu um tempo de angústia e que esperava um tempo novo na vida dele, é José. José, talvez seja a vida de José seja uma das histórias mais lindas da Bíblia, tá? Ele foi um homem fiel aos seus pais e temente a Deus. José foi marcado pelo desprezo, né? Ele enfrentou a dor, ele enfrentou o desprezo dos seus irmãos com inveja o venderam, todos sabemos disso, foi boicotado pelos seus irmãos, sofre aí então a traição, é vendido, né? É abandonado, ele enfrenta a dor do abandono. José vive uma crise, José vive um momento de tempo, um tempo que simbolizava dor, e que José esperava também viver um tempo novo de Deus, ao ser rejeitado pelos seus irmãos, que deveriam amar, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos como um escravo, sendo vítima então de uma mentira dos seus irmãos, que levou até o seu pai, dizendo que uma fera do campo tinha atacado. José também foi vítima de uma consolação falsa dos seus irmãos, que os seus irmãos tentou consolar seu pai, mas na verdade José estava vivo, enquanto o relatório dos seus irmãos para o seu pai foi um relatório falso, né? Então, vamos ver José sendo levado lá para o Egito, um homem sem nome, sem honra, sem dignidade, sem direitos, sem raízes. Lá no Egito também ele é comercializado, lá no Egito ele também é vendido. Ele enfrenta aí também toda uma dor, toda uma situação, e é colocado lá na masmorra fria, né? E depois é tirado e é colocado ali num lugar de confiança, e nesse lugar de confiança também ele enfrenta a dor da sedução sexual. José, então, por essa razão, ele não tenta justificar a sua situação, mas ele confia na graça de Deus. E por fim, José suporta a dor da demora de Deus, onde ele passa 13 anos, durante toda a sua vida, durante toda a sua injustiça, vivendo um tempo de dor, vivendo um tempo de crise. E ele imagina que um dia pudesse viver um tempo novo. Então ele, durante esses 13 anos, ele confia que um dia Deus vai trazer um novo amanhecer na sua vida. José poderia justificar todas as suas ações, ele poderia ter pecado, ele poderia ter fugido do processo de Deus, mas não, ele esperou. Até que um dia
alguém chega na masmorra onde José estava preso e diz: olha, encerrou o processo de sofrimento na sua vida, Deus manda te chamar porque começa um tempo novo para você. E José, todos nós sabemos da história, se torna governador do Egito. E o governo do Egito, o próprio Egito, se torna o celeiro do mundo, porque Deus, a graça de Deus visitou a vida de José. E José só pôde vencer esse problema por causa da graça de Deus. José só enfrentou e suportou a sedução sexual da esposa, do seu líder, por causa da graça de Deus. Fato esse que ele poderia explicar, que ele poderia dar razões, porque ele estava sendo injustiçado, mas não, José confiou na graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus é fundamental na nossa vida. E um terceiro, e um próximo personagem que eu quero usar, e com esse personagem, o caminho para o final da minha fala, que é o amanhecer para a vida, um novo tempo para a vida de John Newton. Quem foi John Newton? John Newton nasceu em Londres no dia 24 de julho de 1725. Seu pai era capitão e a sua mãe, a mãe de John Newton, era uma mulher atenciosa e cuidadosa. Ela ensinava John Newton a respeito da palavra de Deus, mas infelizmente ela faleceu. E antes dele completasse 7 anos de idade. Então, John Newton vai conviver com seu pai, que era um capitão de um barco, e nesse novo casamento, o seu pai se casa, e quando ele tem um novo filho, tanto o pai de John Newton e essa sua madrasta dedicavam maiores atenção ao primeiro filho. E John Newton, então, ficou à revelia. E ele começou a andar com seu pai, junto com os colegas dos navios, e a infância de John Newton até a sua maturidade, ele conviveu com marinheiros, com pessoas iníquas, e ele herda toda essa cultura desses homens e se esquece de Deus. E John Newton passa a viver uma vida totalmente longe da graça de Deus. Se torna um homem, e aos 19 anos de idade, ele convocado também para a Marinha Britânica, e veio a se tornar também um capitão, e que fazia vários transportes. E o que marcou a vida de John Newton? Ele se torna um traficante de escravos. E o que marcou a vida dele é que ele viajava para a África e trazia esses mercados, e se tornou um mercado lucrativo. Quase 20% desses escravos que eram traficados morriam dentro desses navios por causa de doenças e condições subhumanas. E John Newton se tornou um homem perverso, traficando inúmeros escravos. E segundo a história, lá nos meados de 1700, o tráfico de escravos era um negócio muito lucrativo. Mais de 100 mil escravos foram trazidos para o Novo Mundo em navios ingleses, e John Newton participou disso aí. E John Newton viveu longe da graça de Deus, se tornou um homem amante da noite, da bebida, longe de Deus, longe do que ele fora ensinado no Senhor. Mas um fato marcou a vida de John Newton. Sempre há tempestades nas nossas vidas, sempre há problemas. E John Newton, no dia 21 de março de 1748, no navio, como uma tremenda tempestade se abateu sobre o navio, e que por pouco não se afundou. Naquela noite, todo mundo lutando para se salvar, homens e animais, e provisões foram arrastados pelas forças das águas e caíram no mar. E naquele momento, John Newton lembrou das palavras da sua mãe, de que havia um Deus todo-poderoso e que era misericordioso. Naquele momento, John Newton orou pela primeira vez depois de muitos anos. Depois de muitos anos, ele teme a morte, ele teme a angústia e pede a Deus misericórdia para viver um novo tempo, para que Deus pudesse dar um novo tempo para ele. Ali, John Newton
refletiu em tudo que ele fizera naqueles últimos anos, inclusive de zombar do Evangelho e de zombar da palavra de Deus. E durante essa tempestade, agarrado no mastro para sobreviver, John Newton tem uma experiência com Deus. E aí, depois de muitos anos, esse homem se torna um pastor, se torna um escritor. E lendo em Lucas capítulo 15, John Newton ficou impressionante porque ele disse que a história dele se assemelhava à história do filho pródigo. Então John Newton passa a viver um novo tempo de Deus. Um novo tempo chega para a sua vida. E o túmulo de John Newton ele fez questão de escrever: John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravo na África, foi pela misericórdia e pela graça de Deus alcançado para Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé por muito tempo. E esse John Newton, o que marcou John Newton? Ele foi autor de vários hinos, tá? Entre eles o mais conhecido da história, que é chamado Amazing Grace, em inglês, que é a maravilhosa graça. Esse hino foi cantado por ambos os lados durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Esse hino também foi cantado nos funerais dos índios Cherokees após a tomada de suas terras. Foi cantado pelos defensores dos direitos civis que marchavam para a liberdade. Naquele dia causticante de agosto, quando Martin Luther King compartilhou o seu sonho, Amazing Grace também foi cantado e influenciou aquela geração. Esse hino, inspirado pela graça de Deus na vida de John Newton, também ecoou quando Nelson Mandela foi solto da prisão. Esse mesmo hino, inspirado por Deus na vida de John Newton, foi cantado quando o muro de Berlim caiu no chão. Também foi cantado em 11 de setembro. Foi cantado para confortar o mundo pesaroso. Foi cantado também após o furacão Katrina, revitalizando o espírito de uma cidade caída. A graça de Deus, através desse hino, mostra que Deus sempre pode proporcionar um novo tempo para o homem. A graça tem o poder de transformar. A graça tem o poder de corrigir. A graça pode proporcionar ao homem um novo tempo. A graça de Deus pode proporcionar condições para qualquer um viver um novo tempo diante de Deus. O que eu posso dizer para você, encerrando minha fala? É que Deus é bom, que sempre haverá uma oportunidade. Um autor desconhecido diz o seguinte: bendito quem inventou o calendário, pois o bom da segunda-feira, do primeiro dia do mês e de cada ano é que nos dão a impressão de que a vida não continua, mas ela apenas recomeça. Eu gosto dessa frase, dessa expressão, porque sempre há tempo de viver um novo começo, um novo tempo. E esse novo tempo só é possível pela graça de Deus, somente pela graça de Deus. Então, fica aqui para você uma palavra, que sempre haverá oportunidade de um novo tempo. O tempo de lágrimas não deve ser um tempo para ocasião de desespero, mas deve ser uma oportunidade para o aperfeiçoamento da esperança, conforme nos ensina o apóstolo Paulo, que as tribulações momentâneas que nos sobrevêm produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eu gosto também da expressão de Augusto Nicodemos, que diz: Deus nunca prometeu uma viagem tranquila, mas Ele prometeu uma chegada certa. E essa chegada certa, ela passa pelo tempo de Deus, pelo novo tempo. Que Deus abençoe sua vida, e o meu desejo é que um tempo novo possa acontecer na sua vida, apesar de todas as circunstâncias. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.
sobre nós e sara toda dor. Faz fugir agora todo mal, em nome de Jesus. Flua o rio de cura entre nós agora, pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Deus que sara e que levanta, Deus presente entre nós. Deus que cura e que liberta, Deus que opera o impossível. Tomou sobre si nossas dores, tomou sobre si nossas transgressões. Desça o óleo sobre nós e sara toda dor. Faz fugir agora todo mal, em nome de Jesus. Flua o rio de cura entre nós agora, pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus.